Doutor Pedro, muito obrigado pela presença aqui, ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor vê esse panorama do sistema fiscal brasileiro, sistema tributário? Porque o sistema tributário brasileiro é apontado, primeiro, como injusto, segundo, como muito pesado e, além disso, como desestimulador do crescimento econômico. Veja, o que a gente fala quando é pesado? Pesado é uma carga tributária muito alta. E o que fala quando é injusto? Essa carga tributária ela é mal dividida entre ricos e pobres, né? De fato, eu não acho que a carga tributária do Brasil seja tão elevada assim em virtude das necessidades que o país tem ainda de ser construído. Costumo dizer que não dá para comparar as necessidades do Brasil com as necessidades da Suécia ou da Alemanha, que são países que já são construídos em sua infraestrutura, estradas, transporte, etc. e tal. Mas o que nós temos no Brasil é uma injustíssima distribuição de renda e uma muito injusta distribuição dessa carga tributária que incide muito mais sobre a classe trabalhadora do que sobre os detentores do capital. É possível falar que a carga tributária brasileira é alta, doutor Pedro? Pois eu acho que uma carga tributária de 34%, 35%... A americana está perto disso também, 32%, 33%. Pois é, então não é propriamente o peso da carga tributária, é onde ela incide mais, né? Nos Estados Unidos, ela incide muito mais sobre patrimônio e a renda, já que você citou o exemplo americano, do que sobre o consumo. Então, hoje você vê uma debandada de brasileiros indo para os Estados Unidos, né, para comprar mercadorias que aqui são muito caras. Eu diria que são caras por dois motivos. Primeiro, se você tirar toda a tributação desses produtos, eles ainda vão custar mais caro aqui do que nos Estados Unidos. Tem uma margem de lucro aí, que é praticada pelos empresários brasileiros, que eu diria que beira uma carga indecente, né? Um lucro indecente. Um lucro indecente, muito alto. E a carga tributária que incide, como incide sobre o consumo, também é alto e aí torna completamente... não dá para comparar o preço de uma mesma mercadoria nos Estados Unidos e no Brasil. Mas é devido a como se constrói essa carga tributária. Nos Estados Unidos, sobre patrimônio e renda. No Brasil, sobre o consumo. Quem é mais prejudicado no imposto sobre o consumo? É o trabalhador. Uhum. Aliás, nós temos aqui uma consideração sobre isso, que o Brasil é considerado a sexta mais rica economia do mundo, no entanto, possui uma das maiores concentrações de renda do planeta. E os dados utilizados que revelam isso, da pesquisa por amostra de domicílio, do PNAD, do IBGE, que mais subestimam a renda capital, juros, lucros e aluguéis, mas, mesmo assim, revelam uma extrema concentração de renda na distribuição intrasalarial. Ou seja, a carga tributária, como o senhor estava dizendo, incide em 48% sobre o consumo, em 22% sobre a renda, em 21% sobre salários e em 4% sobre o patrimônio, e em apenas 5% em outras atividades econômicas. Como é que o senhor comentaria esse perfil? Bem, é exatamente isso que eu estou falando. Se você pegar um país como o Canadá, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, outros países, vamos dizer assim, do mundo desenvolvido, você vai ver que a carga tributária sobre o consumo é no máximo 20%. E a carga tributária sobre patrimônio e a renda excede 50% do total da tributação. No Brasil, essa equação se inverte. E é por isso que o trabalhador, aquele que vai ao supermercado e que compra a mercadoria, se você comprar uma manteiga, não interessa se você é milionário ou se você é um mendigo. Você vai pagar o mesmo percentual de tributos embutidos sobre a manteiga. Então, não dá para você transformar o imposto sobre o consumo num imposto progressivo, em que quem ganha mais, pague mais, né? Todos pagam proporcionalmente igual. Então, um mendigo, para dar esse exemplo, que você deu uma esmola e ele vá comprar com aquela esmola leite e pão, ele se transforma em contribuinte, porque dentro do leite e dentro do pão estão embutidos tributos, né? E enquanto que um supermilionário, né, vai pagar sobre aquele leite e aquele pão a mesma carga tributária que paga o mendigo. Tributando o patrimônio e a renda, aí você pode fazer com que quem ganhe mais pague mais.
Então a gente poderia dizer o seguinte, que não há um único brasileiro, o último miserável brasileiro, esse cidadão paga imposto. Sim, é um contribuinte. Dentro da acepção tributária, ele é um cidadão. É um contribuinte. Muitas vezes a pessoa fala, não, você não pode cobrar porque você não paga. Não, não é verdade, porque quando se pensa em imposto de renda, né? Mas todas as mercadorias têm impostos embutidos nela. Então até o mendigo que recebe uma esmola é contribuinte de tributos no Brasil. A gente sabe que o perfil tributário, qualquer perfil tributário, ele tem uma carga ideológica grande, ele tem um conceito tal, ou ele pode estar direcionado mais para um conceito de Estado mínimo, onde o Estado intervém pouco na economia e participa pouco da proteção da rede social, ou um Estado do bem-estar social. A gente com a carga aí já beirando aí a 34%, 35%, a gente está mais perto do conceito de Estado mínimo ou a gente está mais perto do conceito de Estado do bem-estar social? Bom, a Constituinte de 88, ela foi feita pensando no estado de bem-estar social, né? E não no Estado mínimo. Então foram criados diversos tributos para fazer frente a essa pretensão de ser um estado de bem-estar social. As chamadas contribuições sociais, que sustentam a seguridade social do país. Só que essas contribuições, elas incidem sobre o consumo, né? Agora tem uma proposta que está começando a ser debatida de criar uma contribuição sobre as grandes fortunas. Não um imposto sobre grandes fortunas, mas uma contribuição sobre grandes fortunas, cujo o rendimento dessa contribuição vai todo para a saúde. Né? Então, nós podemos desonerar um pouco o consumo, por exemplo, da COFINS, né, que sustenta a Seguridade Social, para substituindo por um imposto que incide sobre o patrimônio, né? Tirando do consumo e fazendo incidir sobre o patrimônio. Fazendo com que nem todos os cidadãos paguem por aquele tributo, mas apenas aqueles que realmente são detentores de renda e que podem e que devem sustentar o país, né? Hoje, nos Estados Unidos, na França, né, a gente vê muito a discussão sobre os ricos querendo ser mais tributados, né? Os ricos dizendo, olha, eu estou sendo pouco tributado e eu gostaria de dar uma contribuição maior. Você vê essa discussão acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e aqui no Brasil todo mundo quietinho, né? Ninguém fala nisso e torce para ninguém continuar falando. Porque aqui no Brasil, há 500 anos, a carga tributária explode em cima do mais pobre, né? Nós temos que mudar esse estado de coisa. Bom, doutor Pedro de la Riga, a capacidade contributiva é um outro tema interessante. Um país que tenha como seus objetivos a erradicação da miséria, a redução das desigualdades sociais e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária não deveria utilizar o sistema tributário como um instrumento de distribuição de renda e redistribuição da riqueza. É isso que o senhor está falando. Exatamente. Agora, em 2009, os 1% mais ricos, né, do país detinham 12,6% da renda, enquanto os 50% mais pobres, com baixa capacidade de poupança, detinham 17,5% da renda. Quais os obstáculos para que uma solução via gastos sociais e também via tributação, cobrando mais impostos de quem tem mais capacidade contributiva e aliviando a carga dos mais pobres, fosse priorizada? O que é que obstaculiza isso? Bom, principalmente a escolha. A escolha legislativa. Quem exerce essas escolhas? São os nossos legisladores. É o governo que a gente elege, né? Enfim, é o executivo e o legislativo que dizem, olha, ou que poderiam dizer, olha, nós não deveríamos tributar dessa forma, nós deveríamos tributar de uma outra forma mais justa e que fizesse com que os mais ricos pagassem mais imposto proporcionalmente que os mais pobres. Alguém tem que fazer essa opção. E o nosso trabalho, o trabalho pelo qual a gente vem se debatendo há muitos anos, é para fazer essa discussão chegar no seio da sociedade. A sociedade vê essa questão da tributação como uma questão muito longe dela, uma questão que é para ser tratada por economistas e políticos aqui em Brasília. E no entanto, não é assim. Eu acho que deveria ser obrigatório, em algum momento da nossa formação educacional, a gente ser obrigado a ter uma disciplina que chamaria educação fiscal, né? Para saber a importância social dos impostos, dos tributos,
e também para que a gente possa cobrar que esses tributos eles sejam bem cobrados, bem fiscalizados e o produto deles bem gasto, né? Então, eu acho que o segredo está aí. Eu acho que educar melhor a nossa população, a nossa sociedade, para que ela cobre dos seus políticos soluções que efetivamente venham a satisfazer a sociedade como um todo e não apenas uma pequena parcela dela, que hoje, né, se locupleta dessas vantagens, vamos dizer, desses paraísos fiscais que existem no Brasil, ilhas de paraísos fiscais, mas só para algumas pessoas, não para a população como um todo. A gente poderia dizer, por esse raciocínio do senhor, que a nova fronteira da cidadania não é mais o direito de votar e ser votado, uma série de conquistas, vamos dizer, políticas, mas seria a consciência tributária, quer dizer, essa é uma nova fronteira da cidadania brasileira? Eu acho que não é a consciência tributária, Davi, mas a educação, a saída. Que leva à consciência, obviamente. Obviamente que é uma consequência. Certo. Mas a saída de todas as grandes sociedades no mundo, né, e mesmo das orientais, que agora estão emergindo, é o investimento maciço em educação, né? E através da educação, a sociedade começa a ter uma visão mais aberta, mais clara sobre os seus problemas e começa a ficar mais exigente, inclusive em relação à eleição dos seus representantes. Agora, essa consciência ou essa cidadania tributária, ela parece encontrar percalços para a sua implementação, porque a Constituição brasileira estabelece que contribuintes e consumidores devam ser esclarecidos amplamente sobre impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. No entanto, até hoje há dificuldades para a aprovação de legislações acerca disso. Como é que o senhor comenta? Olha, há dificuldade, Beto, porque, primeiro, tem uma série de tributos cumulativos, então é difícil você dizer exatamente o que está embutido dentro do preço de uma determinada mercadoria, porque são várias fases de produção e em cada fase incide uma parte daquela tributação. Por exemplo? Isso é uma coisa. Bom, por exemplo, qualquer mercadoria que, vamos dizer, petróleo, né? Petróleo. Você tem uma parte que é a produção do petróleo, outra parte o refino do petróleo, a distribuição da gasolina, e cada uma dessas partes incide uma parte da tributação, né? E hoje, uma das coisas que a gente está fazendo é a substituição tributária, em que você cobra, num determinado momento, a tributação de toda a cadeia produtiva, né? Para justamente facilitar essa tributação. Mas a questão também se prende a... Se você for, e aí está uma grande dificuldade, né? Se você for separar na nota fiscal, como deveria, né, o preço do produto e o preço do tributo, você vai ver que vai ficar proibitivo. Aí vai ter uma revolução no Brasil. 70% de imposto embutido numa mercadoria. E por que embutido? Porque alguém tem que sustentar esse país. Como eu falei, se os ricos não sustentam, quem vai sustentar somos nós, é a classe média assalariada, né? Aonde? Na tributação do consumo, das mercadorias que a gente compra. Mas há vários projetos de lei no Congresso. Há vários projetos, direção. Mas vai haver muita resistência em tornar clara essa situação. Uma certa ideologia para impedir que essa informação plasme em toda a sociedade. Exatamente. Você está sintonizado no Agenda Econômica e hoje está discutindo a carga tributária no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Pedro Delarry, ele é o presidente do Sindifisco Nacional. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Pedro, as renúncias fiscais. Como é que o senhor analisa a utilização dessa prática de renúncias fiscais no imposto de renda, né? ou da utilização do imposto de renda como instrumento de renúncias fiscais e de práticas de elisão, melhor dizendo? Bom, nós temos um ano emblemático quando se trata de renúncias a favor dos mais ricos, né? O ano de 1996. Ali foram feitas várias legislações emblemáticas, uma isentando de imposto de renda a distribuição de lucros e dividendos por parte de pessoas jurídicas para pessoas físicas. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, sócio de uma acionista de uma empresa, recebo lucro. Aquela empresa vive de lucro. Aquele lucro
ele é tributado, uma parte, né, e uma outra parte é distribuída aos acionistas e proprietários, enfim. Esse dinheiro, ele não é tributado. Ele é isento de qualquer tributação. E vocês podem ter certeza que não é raro, né, você ter uma situação em que uma pessoa, um empresário, recebe um prolabore, vamos dizer, de 12 ou 18 mil reais por ano, né, ou seja, R$ 1.500 por mês, para ficar abaixo do limite de isenção do imposto de renda, e recebe 3, 4, 5, 6, 10 milhões ou mais de distribuição de lucro. E assim não paga imposto de renda, nem do prolabore, quer dizer, do trabalho que ele, vamos dizer assim, o trabalho seria equivalente ao trabalho assalariado, porque ele está abaixo da faixa de isenção, e nem do lucro que ele recebe, que na verdade é o seu salário, é a sua remuneração, e que todos nós pagamos 27,5%, ou conforme a tabela, né? E esse cidadão não paga nada, né? Ele é isento. Juros sobre capital próprio. Você investe o patrimônio da sua empresa, você tem um patrimônio líquido da sua empresa, sobre ele você faz incidir um juro fictício, e esse juro você deduz da declaração da empresa, né? Você pode deduzir da sua declaração como despesa. Mal comparando, seria como o seguinte: se eu compro um carro, né, e com o meu próprio dinheiro, e tenho direito a deduzir o que eu pagaria para o banco, né, se eu tivesse financiado esse carro. Né? Você não tem isso. Patrimônio. Que tipo de patrimônio? Patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido, né, da empresa. Você não tem isso, eu não tenho isso, ninguém tem isso, mas uma empresa tem isso. E quando distribui lucro, esse lucro é afetado por essa isenção. Né? Remessa de distribuição de lucros ao exterior. O Brasil, em determinado momento, estava precisando da entrada de capitais, né, no país. Estava vivendo momentos de crise. Hoje em dia nós temos excesso de capital. Então, naquele momento, se fez uma legislação em que, se uma empresa distribui lucro para o exterior, uma empresa multinacional que tem uma filial aqui no Brasil, distribui lucro para o exterior, para a sua matriz, né, aquele lucro não é tributado no Brasil, só é tributado lá na matriz. Agora, se não se exigiu a contrapartida disso, se, vamos dizer, a Petrobras tem uma matriz, uma filial no exterior, e quando vai mandar esse lucro para o Brasil, ele é tributado lá. Né? Não há a reciprocidade de só ser, se eu te dou a condição de você não tributar aqui no Brasil, só tributar lá, tudo bem, então vamos fazer uma troca. Né? Você vai me dar a condição de que a minha empresa lá não seja tributada lá, só aqui. Isso não existe. Foi uma coisa unilateral, uma decisão unilateral do Brasil, e que trouxe um prejuízo aí, que a gente estima em 2010 de mais ou menos 7 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados dentro do Brasil para satisfazer as necessidades nacionais. Só a questão da distribuição de lucros ao exterior. Né? O juros sobre capital próprio, mais uns 4 bilhões. A isenção na distribuição de lucros, mais uns 17 bilhões. Né? Você fazendo a conta aí... 28 bilhões. 28 bilhões que a sociedade deixou de ter. Mas, doutor Pedro, só nessas 3 medidas de isenção, enfim, de renúncias fiscais. Quem está nos assistindo não entende isso. O pessoal pergunta, a gente está assistindo a Agenda Econômica sempre, todo mundo fala isso. O pessoal faz diagnóstico, o senhor aí que lidera uma entidade importante da área da Receita e tal. Ou seja, o diagnóstico está feito. Por que não se toma decisão para corrigir esses problemas? Onde está o obstáculo? Onde está a caveira de burro enterrada aí que proíbem medidas desse porte? Não é caveira de burro. A questão são os compromissos. De quem? Quem é que elege as pessoas no Brasil? São os eleitores. Claro, quem não tem compromisso. Os eleitores. Mas como é que essas pessoas são eleitas? Com dinheiro. Né? É uma lógica perversa. Se a gente aqui quisesse se candidatar e, olha, vamos lá com a nossa cara, a coragem e a nossa disposição para a luta, né, provavelmente não seríamos eleitos. Mas alguém que tem um bom financiamento, né, e quem é que financia? É o mercado. Quem não tem interesse nessas reformas? É o mercado. Né? Então há um grande empecilho, sim, que nós temos que vencer, talvez através do financiamento público,
de campanhas, etc. Existe a necessidade de uma reforma política urgente no Brasil, mas até isso é difícil de você falar, porque há quantos anos se fala em reforma política e onde é que está a caveira de burro que impede de fazer essa reforma política? Está na mesma caveira de burro que impede de fazer a reforma tributária. Uma lógica perversa que atinge a todos nós. Você está se referindo aí às contribuições de campanha, né? Porque Sim, uma coisa sim. prende a outra. Sim, né? sim, porque é o poder econômico que elege. Nós pensamos que somos nós. Nós temos a ilusão de que somos nós, mas não é. O poder econômico é que elege os políticos no país. Doutor Pedro, e a COFINS? Como se deu o processo de aumento de carga tributária e qual o papel dos tributos cumulativos sobre o consumo, como o COFINS, por exemplo, nesse processo? Bom, em algum momento, como eu falei, houve a decisão de aumentar a carga tributária no país. Nós viemos de déficits, inclusive pressionando a moeda, e se decidiu que a saída era aumentar a arrecadação. Dentro dessa solução de aumento da arrecadação foi o aumento das contribuições, né, dos impostos que incidem sobre o consumo. Fundamentalmente, a COFINS. Né? Então, COFINS, PIS foram pressionados, aumentou bastante a sua alíquota, passaram a ser, a COFINS a ser cumulativa, e sobre ela incidiu uma boa parte do aumento da carga tributária. Ao mesmo tempo que se criou a DRU, porque sendo a COFINS uma contribuição, tinha que ter um jeito de tirar dinheiro da Seguridade, porque esse dinheiro é gravado, né, para poder aplicar em qualquer outra coisa que não fosse Seguridade. Então criaram a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, em que você pode tirar 20% daquele montante das contribuições e aplicar livremente onde o governo quiser. Então foi esse o arranjo que se fez, na qual a COFINS teve um papel importante e que aumentou, portanto, o peso da tributação sobre o consumo. Vamos para uma questão aqui. Tudo isso aqui interessa a todos os brasileiros, mas a questão do imposto de renda atinge principalmente os assalariados. Todo ano aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, o debate sobre o congelamento, a alteração da tabela do imposto de renda é colocado, todo mundo discute, vai mudar, não muda. É uma briga danada dentro do Congresso sobre isso aí. Como o senhor avalia hoje a atual tabela do imposto de renda? Ela precisa ser alterada enquanto? Como que ela estaria hoje? Como o senhor avalia isso? Bom, os nossos cálculos é que ela está defasada em cerca de 60%, mesmo com as atualizações que foram feitas. Nossos telespectadores. Em 1996 a 2002, ela não teve nenhuma atualização. Né? Então, ela foi congelada. E de 2002 a 2006, se não me engano. Então, nesses períodos, em 2002 e 2006, houve uma atualização, mas não preencheu completamente essa necessidade de correção. Então, na realidade, quando você tem um aumento de salário decorrente da inflação, se a tabela não é corrigida, você começa a pagar mais imposto do que aquilo que você pagava antes. Então, daí a necessidade de se corrigir a tabela de imposto de renda. São os patamares, né? No mínimo pela inflação. Tabelas são os patamares. Porque senão, são aqueles patamares. Porque senão, quem não pagava imposto de renda começa a pagar. Quem pagava 15% vai começar a pagar 27%. Né? Então, e por aí por diante. Ou seja, o congelamento prejudicou, portanto, aos assalariados. Aos assalariados. O que a gente prega? Né? Acho que tem que ter limites que antes existiam e que hoje não existem mais, como, por exemplo, prestação da casa própria. Por que você não pode abater, né, o aluguel? Quer dizer, se você aluga um imóvel, né, se você tem como opção, você compra um imóvel, aluga ele e vai morar no outro. Né? Você não pode abater como despesa o que você está pagando no outro aluguel, mas tem que declarar e, portanto, pagar imposto de renda que você recebe. Né? Então, é uma situação injusta. E é uma série de isenções que deveriam ser dadas, principalmente para o trabalho assalariado. O limite da isenção com dependentes, o limite de isenção para a educação, o governo dá pouca educação e também você praticamente é obrigado a ir para uma escola particular, né, quem tem condições de pagar, mas não pode deduzir apenas uma pequena parte daquilo que você paga.
Quer dizer, deveria se refazer essas tabelas, tanto da tabela progressiva como as deduções possíveis do imposto de renda, de tal forma a melhorar a situação de justeza dessa situação em relação principalmente ao trabalho assalariado. Mas da onde viria esse dinheiro? Quer dizer, se você começa a desonerar o imposto de renda para a classe trabalhadora, você teria que onerar alguém de alguma forma. E esse alguém seria esse pessoal aqui da isenção da distribuição de lucros. A isenção do imposto de renda hoje qual o patamar da isenção? Quem não precisa declarar imposto de renda hoje? Olha, eu não tô bem, me lembro agora, não saberia te dizer exatamente qual é o patamar, né? Mas é irrisório. Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos já é contribuinte de imposto de renda, né? Então, é uma coisa absurdamente baixa. Agora, essas pessoas que estão isentas, né, na distribuição de lucros e dividendos, se elas fossem chamadas para contribuir, nós poderíamos fazer uma nova tabela de imposto de renda com efeito tributário neutro, né, em que o Estado continuaria recebendo a mesma coisa, só que com uma tabela muito mais justa, com muito mais deduções e com um início, né, com uma tabela de isenção em que a pessoa ficaria isenta aí até pelo menos 6, 7 salários mínimos. Doutor Pedro, ao contrário dos países desenvolvidos, o Brasil retira a maior parte de sua receita de tributos indiretos e cumulativos, que oneram os investimentos, a produção, o trabalhador e os mais pobres, e, em contrapartida, praticando uma baixa tributação sobre a renda, calculada em torno de 28% da arrecadação tributária. A França, a Alemanha e a Suécia possuem carga tributária maior que o Brasil. Mas nesses países os ricos pagam mais impostos que os mais pobres. O que explicaria essa diferença de tratamento? Mais uma vez, a opção legislativa que nós estamos fazendo, né? Em algum momento, nos Estados Unidos, na França, você vê o Robin Hood, né? Você vê os filmes aí da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. Em algum momento eles foram igual a nós. Né? Eles foram igual a nós. Era a nobreza, né, que não pagava impostos. Né? Todo mundo sabe. Até a Idade Moderna, a nobreza não pagava imposto. Né? Quem pagava impostos eram os pobres, eram os trabalhadores. Em algum momento foi feita uma reforma nesses países em que, e eu digo que a reforma maior é a reforma da educação. Foi através da educação que as pessoas da classe média, as pessoas da classe operariada, a burguesia, né, tomou ciência de que estava sendo explorada e mudou o rumo da prosa. Né? Eu acho que em algum momento isso vai acontecer no Brasil, nem que seja daqui a 70 anos. Talvez nós não vamos estar aqui para ver esse milagre, o verdadeiro milagre brasileiro vai ser quando os ricos começarem a pagar imposto no país. A exemplo de qualquer país civilizado do mundo. Em relação ao governo Dilma, devemos perder as esperanças, talvez, porque se o senhor pega, por exemplo, 8 anos de governo Fernando Henrique, 2 mandatos. 8 anos de governo Lula, 2 mandatos, 16 anos. A reforma tributária era agendada todo ano e não foi feita. E a presidente Dilma já declarou que vai adotar a sistemática de alterações pontuais na legislação tributária, ou seja, não se espera dela também uma grande reforma tributária. É o velho conceito que imposto bom é imposto velho? Não, a questão realmente não são precisas grandes mudanças. Essas mudanças que eu te falei em 96, elas são todas por lei ordinária. Todas. Lei ordinária. Lei ordinária. Precisa de maioria simples para aprovar, né? Nem maioria qualificada, nem absoluta. Apesar de ser impacto, quer dizer, para desfazer, basta também vontade política. Não precisa nem de muito consenso, não. Não precisa de reforma constitucional. Não precisa de uma reforma constitucional para fazer isso. Basta ter vontade política. Só que a gente chega para o governo, e essa conversa, já tive com gente do governo, que fala, não, muito justo. Só é inviável nesse momento, porque não há condições políticas para fazer, né? Todo mundo sabe, até o senso comum sabe, que o que nós estamos conversando aqui é coisa óbvia. Né? O rico tem que pagar mais imposto, a classe trabalhadora tem que pagar menos imposto.
Mas não há condições políticas. Essas condições políticas... A produção precisa ser desonerada. Sim, e como é que se fabrica essas condições políticas? Bom, aí nós temos que fazer uma reforma política. E a reforma política? Bom, mas aí os poderes ocultos não deixam acontecer. No próximo bloco nós vamos discutir sonegação e capital estrangeiro. Fique com a gente. Você está sintonizado no Agenda Econômica. Estamos discutindo a carga tributária no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Pedro Delahy. Ele é o presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Tributários da Receita do Brasil. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Pedro, sobre sonegação, muitos especialistas sustentam que as modificações ocorridas na legislação não se limitaram a modificar a estrutura do sistema tributário, mas também teriam contribuído para enfraquecer o combate à sonegação tributária. Eu vou dar um exemplo só. A partir da Lei 249 de 95, o artigo 34, foi extinta a punibilidade do crime contra a ordem tributária, até mesmo de sonegação de impostos previstos na Lei 8137 de 1990, via pagamento de tributo. O crime tributário compensa? É o que eu falei, essa lei aí de 95, ela começou a vigorar em 1º de janeiro de 96. 96 é um ano absolutamente emblemático, né? 96 extinguiram a punibilidade da sonegação. Sonegação não é mais crime desde que você pague, né? Se você for pego sonegando, se apropriando do dinheiro do empregado, né? Do imposto de renda, da previdência social do empregado, se você fraudar uma nota fiscal, nada disso é crime desde que você pague. Você não dá cadeia. Né? Não dá cadeia desde que você pague. O que é um absurdo, né? Porque a gente tem que viver da percepção de risco, né? Se você entende que não é arriscado ou que não tem tanto risco assim, por que não tentar, né? Então, esse Estado, o Estado arrecadador que nós queremos, é um Estado moral, né? Um Estado de moralidade, não só de bem-estar social, mas de moralidade administrativa, moralidade cidadã, né? Em que as pessoas não vejam como esperteza a sonegação. Né? Chega ao ponto em que, se você descobre que o teu vizinho está sonegando imposto, você acha que ele é esperto, você é burro. Né? Em qualquer lugar do mundo civilizado, né, você vai achar que ele é um criminoso, né, e que ele deve sofrer as consequências dos seus atos. Aqui não, aqui paga e está tudo bem. Curioso que o senhor mencionou aí o ano 96, né? E aqui mesmo, nesse programa Agenda Econômica, o ex-secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel, declarou que no Brasil, praticamente os maiores bancos e as maiores empresas transnacionais não pagam imposto ou pagam imposto através do mecanismo da elisão. Isso continua acontecendo hoje? É verdade. Tem um espaço muito grande para elisão e uma zona cinzenta em que não se sabe onde está a elisão e onde está a evasão, né? E a evasão é a sonegação, né? E a elisão é o planejamento. Quer dizer, um é legal e o outro é ilegal. E então nós criamos na Receita Federal as delegacias de maiores contribuintes, que tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas vão fiscalizar especialmente ou unicamente essas pessoas físicas e jurídicas detentores de grandes capitais. E exatamente para estudar os seus planejamentos tributários, né, para ver se são legais ou ilegais. Isso tem dado bons resultados, apesar de que nós temos que mexer, mais uma vez, nós temos que mexer na própria legislação, né? Nós temos que, por exemplo, eu não posso, como auditor fiscal, desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada pessoa que se diz pessoa jurídica, vamos dizer, é uma empresa, mas na realidade não é uma empresa, é uma pessoa física. Ela tem todas as características de pessoa física, mas se estabelece como jurídica para pagar menos imposto, né? Então eu não posso descaracterizar porque não existe a regulamentação da lei, uma lei que regulamente esse poder de você descaracterizar a pessoa que se constitui fraudulentamente como uma pessoa jurídica, quando na realidade é uma pessoa física.
Então, tem uma série de legislações que poderiam ser aperfeiçoadas para que nós, na Receita Federal, tivéssemos mais poder de combater a sonegação. Mas o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Ainda na linha que o Beto levantou, seu crime tributário compensa, em 2003, a Lei 10.833 estabeleceu um prazo de 5 anos para que a Receita Federal apreciasse a chamada compensação declarada. Se no prazo de 5 anos isso não fosse feito, essa compensação estaria tacitamente homologada. Levantamento feito por especialistas com base em amostras das regiões fiscais indica que, em média, 80% dos créditos compensados, portanto já homologados, seriam improcedentes. Uma espécie de uma mão de gato aí. Como a senhora analisa essa situação da compensação? Veja, aí teve, realmente tinham várias brechas e que elas foram sendo fechadas. Então não está perfeito. Mas, antigamente, o sujeito vinha e arriscava, né? Eu vou inventar que eu tenho um certo crédito para ser compensado de alguma coisa que eu paguei indevidamente e vou receber esse dinheiro de volta, quando na realidade aquele dinheiro não deveria ser compensado. E a pessoa conta com a incapacidade da Receita, né, e são muitos créditos para serem analisados, de julgar aquele direito no prazo de 5 anos. Né, que é o prazo legal. Se em 5 anos a Receita não disser que está errado, passa a ser certo. Né, porque assim é que a lei manda e está até correto, porque o contribuinte não pode ficar ad eterno na mão do Estado esperando para ver se aquele crédito é realmente verdadeiro ou não. Mas havia muitas fraudes. E era uma tentativa que não dava em nada. O sujeito ia lá, tentava, se deu errado, olha, não passou, então eu pago. Né? Hoje não, hoje tem multa. Né? Se o sujeito faz, o contribuinte tenta fazer e não dá certo, ele vai pagar a multa sobre o crédito tributário que não foi recolhido. E tem malha também, tem alguns parâmetros de malha, assim como a malha da pessoa física, tem malha para a pessoa jurídica que pede compensação, para ver se encaixa, se tiver alguma coisa fora de alguns parâmetros da normalidade, ele já cai direto para análise manual. Entendeu? Então, hoje, certamente não é esse percentual de 80% e nós estamos aperfeiçoando bastante os nossos controles, que não significa também que está zerado. Qual é a relação existente entre a ampliação da carga tributária brasileira, que hoje é de 34% do PIB, e o volume de recursos orçamentários gastos no pagamento de juros e amortização da dívida pública? Em 2011, o Brasil despendeu 708 bilhões de reais, ou seja, 45% com a dívida pública, enquanto destinou 22,01% para a Previdência Social, 9,95% para as transferências aos estados e municípios, 4,07% para a saúde e 2,99% para a educação. Que comentário o senhor tem a fazer sobre esse cenário? Já foi pior. Né? Já foi pior porque a taxa de endividamento frente ao PIB, que já foi da faixa de 52%, hoje está por volta de 45%, como você falou. Só que um dado que não está bem correto aí, que são 708 bilhões. 708 bilhões é a rolagem inteira. Né? Agora, de juros, que é o custo da dívida mesmo, é quando você paga de juros, deve estar por volta de 200 a 250 bilhões que o Estado brasileiro vem gastando para financiar a sua dívida. É um absurdo, é extremamente prejudicial à sociedade brasileira, mas porque o Brasil pratica taxas de juros bastante elevadas. Né? A rolagem da dívida fica muito cara, porque os juros estão muito altos. Agora, a presidente Dilma, né, enfim, a política monetária nacional parece que, e a própria inflação está permitindo uma baixa sistemática das taxas de juros. Nós acreditamos que essa situação venha a melhorar no futuro, mas acontece que os países se financiam, né? A Grécia, a Espanha, etc., estão com esse problema de uma forma muito mais grave, muito mais aguda que no Brasil. Agora, realmente, nós temos que baixar as taxas de juros para níveis, vamos dizer, normais, né? Decentes, para nós chegarmos aos patamares dos demais países do mundo. Agora,
realmente, temos que aumentar o superávit primário para fazer frente ao pagamento dos juros. Doutor Pedro, vamos mudar um pouco o rumo da conversa. Vamos para a gente queria que o senhor falasse sobre a importância da criação de um conselho de política e administração tributária e do Código de Relacionamento Fisco-Contribuinte. De que maneira tais medidas assegurariam maior transparência e eficiência fiscal no Brasil? Como o senhor analisa esse conceito? Olha, muito se fala em Código de Defesa do contribuinte e eu acredito que o contribuinte deva ser defendido. E tem direitos, né? Tem deveres e tem direitos. Mas o fundamental, e a gente tem se batido muito sobre isso, é fazer um Código de Defesa do contribuinte. E não, como vem mascarado em muitas propostas que existem, que vem rodando aqui no Congresso Nacional, que são verdadeiros códigos de defesa do sonegador. Então, sob pretexto de defender o contribuinte, vai, na realidade, dificultar o trabalho da fiscalização no trabalho de combate à sonegação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Agora, quanto a um conselho, esse combate seria um conselho de administração, né, da política tributária, que teria uma participação da sociedade, eu diria o seguinte, que se nós tivéssemos o poder de um Ministério Público, né, fosse um órgão absolutamente autônomo, a Receita Federal, precisaria ter controle. Mas a Receita Federal faz parte da administração direta e, portanto ela já é fiscalizada pelo TCU, pelo CGU, por todos os órgãos de controle do Poder Executivo, inclusive pela Câmara dos Deputados, Senado e a nossa Corregedoria da Receita Federal, etc. O que nós estamos falando é de um poder sem controle, um poder autônomo, né, que é um poder judiciário como o Ministério Público, que não pode ficar sem controle nenhum, né? No caso da Receita Federal, ela já tem um controle por parte dos mecanismos do Poder Executivo. Outra questão é a política tributária. A política tributária é uma política de Estado. Ela não pode ser exercida pelo contribuinte. A política de Estado não pode ser exercida nem pelo governo, por governos, interesses partidários, nem pelo contribuinte. Querer que a política tributária seja exercida pelo contribuinte é, em alguns casos, entregar a chave do galinheiro para a raposa, né? E aí não dá. Vamos falar um pouquinho sobre desoneração. O recente pacote de incentivo à indústria, lançado pelo governo federal, ele desonera, em boa medida, a folha de pagamento, alguns tributos de alguns ramos industriais. Qual é o impacto real dessa medida na indústria, e na Previdência? Qual será o impacto? Pois é, a primeira coisa que a gente pensa como cidadão tá ok, né? Vamos desonerar, né, o trabalho, os salários, então os preços nas prateleiras vão cair, não é isso? Porque você vai pagar menos pelo trabalho assalariado, pelo seu empregado, então você vai ter condição de cobrar menos. Isso é o que os empresários falam, né? Foi o que falaram, inclusive, na CPMF. CPMF era um tributo caro e que encarecia muito o preço das mercadorias. E vocês viram que depois que a CPMF caiu, você viu como é que caiu assustadoramente o preço das coisas na farmácia do supermercado? Você viu, caiu alguma coisa? Caiu para cima. Caiu para cima, né? Quer dizer, na realidade, isso foi para o bolso dos empresários. Não teve nenhum benefício para a população. E era um grande instrumento também de política tributária. Sim. Na desoneração agora da folha, vamos ver se vai cair o preço nas prateleiras do supermercado, das farmácias. Não vai. Vai aumentar o lucro dos empresários. E tem mais, essa conta vai ser cobrada lá na frente, né? Vai ser cobrada a conta lá da Seguridade Social. Por quê? Para você se aposentar, você conta com a tua contribuição como empregado e a contribuição do empregador. A tua contribuição sozinha não dá para sustentar a tua aposentadoria, né? Por isso que o empregador paga 20% sobre o seu salário, para sustentar a sua aposentadoria, né? Daqui a 20 anos você vai se aposentar e vai dizer, cadê o meu? E o governo vai dizer, não dá porque tem um déficit enorme na Previdência, inclusive nós vamos ter que fazer uma outra reforma e você só vai se aposentar quando você tiver 80 anos. Mas foi dito aí que o Tesouro cobriria eventuais lacunas. Isso pode acontecer? Realmente? Cobre, como cobriu a Transamazônica, né? Como cobriu a construção de Brasília. Tudo isso foi feito com o dinheiro da Previdência, né? A ponte Rio-Niterói.
E cadê esse dinheiro que o Tesouro cobriu? Não, em algum momento o Tesouro falou, olha, acabou e nós vamos ter que fazer uma reforma. Né? Então é muito fácil dizer que daqui a 20 anos o Tesouro vai cobrir o prejuízo. E a chibata... Quando chegar daqui a 20 anos, alguém vai dizer, mas o déficit está enorme, está indecente, vamos fazer uma reforma. E a chibata em cima de quem é assalariado. Exatamente. Não, mas é claro, aqui no Brasil o assalariado é que tem o direito de reclamar, né? E pagar. Doutor Pedro, acho que a gente está quase indo já para o final do programa. O ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial, que ele é arrecadado pelo governo federal e é repassado, parte desses recursos é repassado para os municípios, estados e tal. Ele arrecadou, em 2009, 420 milhões de reais. Olha que o Brasil tem 8.500 quilômetros quadrados, a grande parte disso, as terras, boa parte o ITR incide sobre essa grande massa de terra que o Brasil tem. Mas tudo isso gerou 420 milhões em 2009, enquanto o IPTU, que é o Imposto de Caráter Municipal, arrecadou 13,8 bilhões de reais no mesmo período. Ou seja, quem tem terra, principalmente grandes terras, não paga imposto. Como o senhor avalia isso? É uma vergonha nacional. O ITR é uma vergonha nacional. E aí só não quero colocar a culpa na Receita Federal. É a legislação do ITR que é péssima. Porque o ITR deveria ser um imposto, no mínimo, regulador, para desincentivar a manutenção de terras improdutivas. Né? Então, se o sujeito tem uma terra improdutiva, o ITR deveria ser, assim, de uma forma tão incidente, de uma forma tão alta, que ele não se estimule a manter terras improdutivas. Né? E aí ele vai ter que se desfazer dessa terra para não ter que pagar esse ITR. Bom, no Brasil não se tributa ITR, não se tributa a terra. Né? E aí fica essa situação de vergonha. O senhor é a favor da municipalização do ITR? Acho que poderia ser uma solução. Poderia ser, porque o município está mais próximo lá do produtor rural, né? Então, acho que talvez fosse uma situação em que arrecadaria mais de 420 milhões, não arrecadaria, se ele fosse municipal? Olha, não sei, né? Depende do município, né? Uma perguntinha rapidinha, a última aqui. Como explicar... Depende do município e do administrador do município. Como explicar, doutor Pedro, do ponto de vista fiscal, que lanchas, iates, helicópteros, jatinhos não paguem IPVA no Brasil? Pois é, isso é uma situação que nós fizemos um estudo aqui sobre o sistema tributário, que é de 2010. Né? E uma das coisas que a gente falou aqui, de uma forma, acredito que pioneira no Brasil, foi justamente dessa questão da não incidência de IPVA sobre lanchas e helicópteros, que é um tributo estadual. Nós somos auditores federais. Então, me espantou saber que produtos suntuosos desse gênero não pagam imposto sobre propriedade de veículo automotor, como se não fosse um veículo automotor. Então nós denunciamos isso e não paga porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o IPVA é sucedâneo da taxa rodoviária única, então só incidiria sobre veículos terrestres. Muito bem, então vamos fazer uma proposta de emenda constitucional e vamos dizer que a partir de agora incide sobre jatos, lanchas e iates. Uhum. E, felizmente, já tem uns 3 ou 4 projetos de emenda constitucional, né, propostas de emenda constitucional, tanto na Câmara quanto no Senado. O senador Lindbergh Farias é um que tem uma proposta nesse sentido, aqui no Senado, para se tributar, que é outra vergonha nacional, né? Quer dizer, você vai lá em Angra dos Reis, está aquele bando de iate lá. Isso é uma questão moral, né? Não, a questão eu diria que é de uma tremenda de pau. Pode até não gerar muito dinheiro. E é uma imoralidade. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa Agenda Econômica. Gostaríamos de agradecer muito a presença aqui do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, doutor Pedro Delahy. Muito obrigado, doutor Pedro. Estaremos sempre portas abertas aqui. E muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até mais. Até a próxima Agenda Econômica.